alunos! Espero que esteja tudo bem com vocês. Vim ensiná-los sobre os elementos da narrativa. Venham comigo! Então, como falei com vocês, vamos ver hoje os elementos da narrativa. Mas o que é uma narrativa? A narrativa é um tipo de texto que serve para narrar, ou seja, contar uma história. Geralmente ele é escrito em prosa e nele são narrados ou contados alguns fatos e acontecimentos. Alguns exemplos de textos narrativos são romance, novela, contos clássicos ou modernos, crônica, fábula, entre outros. A marca fundamental do texto narrativo é a existência de um enredo do qual se desenvolvem as ações das personagens, marcadas pelo tempo e pelo espaço. Assim, a narração possui um narrador, que é quem apresenta a trama. O narrador pode ser um narrador personagem, que é quando ele conta a história e participa dela como um personagem. Temos também o narrador observador, que é o que conta a história, mas não participa dela como personagem. E como é a estrutura da narrativa? Primeiro, apresentação. É chamada também de introdução. Nessa parte inicial, o autor do texto apresenta os personagens, o local, o tempo em que se desenvolverá a trama. Logo vem o desenvolvimento. Aqui, grande parte da história é desenvolvida com foco na ação dos personagens. O que aconteceu, o que eles fizeram, como foi. Depois vem o desfecho, que também é chamada de conclusão. Ele é determinado pela parte final da narrativa, onde a partir dos acontecimentos, os conflitos vão sendo concluídos. Numa narrativa, nós temos 6 elementos muito importantes. O fato é como a história acontece. O que aconteceu? O tempo, que é quando a história aconteceu. É no presente, futuro, aconteceu no passado, é um horário específico, uma data, um período de um dia, quando foi. O lugar, que é onde o fato se deu, onde aconteceu aquela história. Qual local? Foi numa casa? Numa floresta? Numa cidade? Numa fazenda? Onde foi? Os personagens, que são quem participaram da história ou quem observou a história. Com quem aconteceu aquela história? Foram pessoas, animais, objetos, elementos da natureza? Quem foi? A causa, que é o motivo que determinou a ocorrência. Por que aquilo aconteceu? E por último, o modo, que foi como se deu o fato. Como que aquilo aconteceu? É todo o enredo da história. Agora, os personagens da história podem ter papéis diferentes, e eles se dividem em protagonista, é o personagem principal, é aquele que é o mais importante na história. Antagonista é o que faz oposição ao personagem principal, é o seu inimigo. Toda história tem um antagonista. E temos os personagens coadjuvantes, que são os personagens secundários. Não são tão relevantes como o principal, mas eles estão ali também presentes na história. Agora, dentro de uma narrativa, nós temos também os tipos de discurso. Discursos são os diálogos, conversas, as falas dos personagens. E eles podem ser: discurso direto é o mais comum e natural entre os tipos de discurso. O discurso é direto quando são as personagens que falam. O narrador utiliza verbos como falou, respondeu, declarou, perguntou, entre outros. Utiliza também os sinais de pontuação, que são travessão, 2 pontos, ponto de interrogação, aspas. Por exemplo, você é solteiro? Perguntou-lhe a princesa, logo que despertou do sono. Repare aí, a pontuação. Travessão indica a fala de alguém e o ponto de interrogação, a pergunta que a pessoa fez. E temos o discurso indireto, onde não há diálogo. O narrador não põe as personagens a falar diretamente, mas faz o intérprete delas, transmitindo ao leitor o que disseram ou pensaram. Exemplo:
Logo que despertou do sono, a princesa perguntou ao príncipe se ele era solteiro. Não foi uma fala direta da princesa para o príncipe. O narrador apenas contou como foi a conversa. Repare que é a mesma história, porém escrita de uma forma diferente. E estes são os elementos da narrativa. Aprenderam? Se você ainda estiver com dúvidas, não hesite em perguntar ao seu professor ou professora. Bons estudos!